Boa noite, eu sou João Vitor Presotti e está começando mais um Novo Mundo News. E hoje, no nosso Novo Mundo News, nós vamos falar sobre a América Portuguesa, a América Inglesa, a independência da América Latina, os caminhos do Brasil para a independência, os principais movimentos emancipacionistas, a família portuguesa no Brasil e a independência do Brasil. E nós vamos começar falando da América Portuguesa diretamente com a nossa repórter de campo, Ana Clara Teixeira. América Portuguesa. O ponto no início era o extrativismo, que tinha como seu principal produto o pau-brasil, que era recolhido pelos indígenas e estocado em feitorias. A ocupação portuguesa aumentou lá para o século XVI e com isso as atividades econômicas se diversificaram, como por exemplo o açúcar, o tabaco e o algodão. A mão de obra escrava e sempre vinham primeiro os indígenas e depois os africanos. Quem mandava em tudo? As capitanias hereditárias eram comandadas por pessoas de confiança do reino, o que não deu muito certo, principalmente devido à descentralização do poder e dificuldades no território. Instala-se então o governo geral em Salvador. Logo depois, Marquês de Pombal transforma o Brasil em vice-reino, mudando a capital para o Rio de Janeiro. O ciclo do ouro no Brasil colonial. Ele foi importante na perspectiva econômica e nos traços socioculturais pelo uso da mão de obra escrava. O que foi a América Inglesa? O processo de colonização inglesa nas Américas começou tardiamente, na comparação com os espanhóis e portugueses. A exploração colonial iniciou-se por pequenos povoados que formaram posteriormente as 13 colônias na costa leste da região hoje ocupada pelos Estados Unidos. Antes de se lançar ao mar, no século XVI, a Inglaterra enfrentou a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas. As primeiras incursões marítimas seguiram a linha dos espanhóis e franceses, que buscavam um caminho para a Índia, através da América do Norte. No reinado de Elizabeth I, de 1558 a 1603, piratas espanhóis foram parceiros dos ingleses nas navegações. O mais famoso dele foi Francis Drake. Foi condecorado pela rainha. As navegações inglesas tornaram-se um lucrativo negócio quanto a Grã-Bretanha dominou o comércio de escravos africanos para o continente africano. Foram diversas lideranças coloniais no processo de independência da América Latina. Dentre elas, alguns nomes se destacam, trazendo um projeto particular de nação. Os primeiros movimentos emancipacionistas. As revoltas emancipacionistas foram movimentos sociais ocorridos no Brasil colonial, caracterizados pelo forte anseio de conquistar a independência do Brasil com relação a Portugal. As causas principais foram a cobrança elevada de impostos de Portugal para o Brasil, o pacto colonial e os privilégios que os portugueses tinham, a falta de autonomia política e jurídica. E as principais revoltas emancipacionistas foram a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Dentre muitas causas da independência do Brasil, uma delas foi a tentativa da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil. Devido a esses objetivos, Dom Pedro I tomou medidas pré-independência, como a organização da Marinha de Guerra. Com todos esses objetivos concluídos, ele deu seu famoso grito à margem do rio Ipiranga. Brasil Colônia. Foram várias as causas da independência do Brasil e para entendê-las melhor, devemos voltar aos tempos coloniais. Durante o período colonial, as capitanias estavam subordinadas à autoridade central do vice-rei, que governava em nome do rei de Portugal. A situação econômica era precária. Na agricultura, a produção
do tabaco e do algodão reduziram muito, e a cultura canavieira estava em fase de decadência. A pecuária se restringia à produção charque no Rio Grande do Sul, e a mineração apresentava baixo rendimento, pois as jazidas estavam esgotadas. A indústria não se desenvolvia por conta das proibições da metrópole, e o comércio do Brasil era bem limitado. A vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real para o Brasil ocorreu em 28 de novembro de 1807 e a comitiva aportou no Brasil em 22 de janeiro de 1808. O refúgio no Brasil foi uma manobra inédita do príncipe regente Dom João, para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. E para garantir o êxito da transferência, o Reino de Portugal teve apoio da Inglaterra, que também auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas.